um herói que atravessa gerações. Um herói que não precisa de usar palavras para marcar presença. É jovem, tem olhos determinados e orelhas pontiagudas como as lendas antigas descrevem os elfos. Tem cabelo loiro com madeixas rebeldes sobre o rosto e uma imagem de marca, uma túnica verde que se tornou tão reconhecida como qualquer outro símbolo da cultura pop. Numa mão tem um escudo que carrega as histórias e na outra tem uma espada que já cortou o destino mais vezes do que conseguimos contar. Falamos de Link, um herói de estatura pequena, mas grande em intenção. Um herói que, sem falar, diz tanto. E 2026 é o ano em que celebramos os 40 desde que apareceu pela primeira vez. Estás a ouvir Geração Gamer. O meu nome é Cristiana Reis e neste podcast fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos. Os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Passaram-se 40 anos desde que os japoneses Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka abriram uma porta para Hyrule, um mundo afinal bem maior do que qualquer cartucho podia conter. Um mundo onde cada gruta escondia um segredo, cada montanha parecia inalcançável até alguém se atrever a escalá-la e cada nota de música de abertura prometia aventura. Para muitos foi o primeiro contacto com a sensação de verdadeira exploração no videojogo. Para outros, tornou-se num início de uma longa relação emocional com uma franquia que cresceu connosco, que se reinventou e que nunca perdeu a capacidade de surpreender. Zelda sempre foi mais do que um jogo. É uma espécie de ritual, uma passagem de testemunho entre gerações. Há quem tenha começado logo no início, em 1986, na Nintendo Entertainment System, consola conhecida por NES, a desenhar mapas à mão porque não havia internet. Há quem tenha entrado pela porta dourada de Ocarina of Time para descobrir que um jogo podia ser épico. E há quem tenha chegado mais tarde com Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom para perceber que a liberdade total também pode ser uma narrativa. Independentemente da porta de entrada, há algo comum a todos os que se cruzam com este universo. A sensação de que Hyrule, o local onde decorrem estas histórias, é um lugar que existe dentro de cada um. Um lugar onde se regressa sempre que se procura aventura e nostalgia. Mesmo quem nunca pegou num comando reconhece a estética, as músicas, o herói. Zelda faz parte da cultura global. Por isso, neste episódio vamos viajar pelos 40 anos de uma lenda, com fãs e testemunhas de uma das maiores jornadas da história dos videojogos. A evolução, o impacto que teve na indústria, as experiências, as memórias e o que reserva ao futuro. Para isso tenho comigo dois convidados que viveram esta saga de formas diferentes. E é exatamente essa diversidade que torna a conversa tão especial. Daniel Soares, mais conhecido por Up Your Arsenal,
voz ativa na comunidade de gaming em Portugal, é criador de conteúdos e dono de uma coleção invejável sobre este tema. E José Consciência, professor de música de profissão, mas apaixonado por videojogos desde os 4 anos, tema que explora no canal de YouTube Crónicas Videojogos. Estão ambos no TikTok, no Instagram e, claro, no YouTube. Agora, vamos abrir o mapa, equipar a espada e começar esta aventura. Olá, bem-vindos. Vamos começar por falar da vossa ligação a este universo Zelda. Como é que começou a tua história com Zelda, Daniel? Olá, Cristiana, gostei muito dessa introdução. Muitos Obrigada. trocadilhos, muito bem escrito. E dito isto, não vou estar aqui com rodeios. Dentro destes objetos que eu trouxe vários, apesar de trazermos apenas um, provavelmente o mais importante, o mais simbólico para mim é o Link to the Past, o da Super Nintendo, porque foi o terceiro jogo, saiu em 91, ou seja, bem cedinho lá na cronologia dos jogos, mas acho que instituiu e vincou tantos dos pilares dos jogos futuros e dessa fórmula e aquele visual 16 bits que se tornou tão característico daquela época, que acho que daí em diante, por muitos acrescentos, muitas mecânicas novas, muito mais imersão e motores gráficos tenham surgido, o Link to the Past acho que envelheceu de forma gloriosa. Isto porque neste podcast vamos trazer sempre objetos relacionados com o tema que estamos a falar e que signifiquem alguma coisa para nós. José Consciência, o que é que trouxeste? Bem, eu trouxe uma versão da Famicom em cartucho do primeiro The Legend of Zelda, que ficamos a saber que no Japão o jogo chama-se The Hyrule Fantasy, a fantasia de Hyrule. Zero Nado Densetsu Ichi. Estás a tentar o japonês, Estou a tentar. Não, é mesmo Lenda de Zelda 1. Pronto. E a razão porque eles metem o 1 é porque quando esta versão foi lançada já existia o 2 e já estava prestes a sair o Link to the Past. Isto já foi nos anos 90 que saiu esta versão, porque o jogo originalmente saiu na Famicom Disk System. E tanto o 1 como o 2. E até tinha funcionalidades que só resultavam mesmo. Os saves e isso tudo funcionava melhor na Famicom Disk System do que com a pilha do que nós fomos abençoados ou amaldiçoados, mas pronto. Mas sim, para mim ter um jogo na Famicom, eu gosto muito da geração de 8 bits e portanto ter o Zelda na Famicom para mim foi, pronto, é o objeto mais especial que eu tenho. É um jogo, simplesmente. Mas Daniel, lembras-te tu que sentiste quando jogaste Zelda e percebeste eu vou ficar ligado, Link, faço aqui a ligação, a este jogo, a esta franquia para sempre? Lemos isso, senhor, e é curioso. Nós há bocadinho em off estávamos a falar de que existe uma imensidão de jogos Zelda tão grandes que todos nós temos ou no radar ou já pegámos, mas não necessariamente terminamos todos, porque é dantesco fazer isso. E o Link to the Past é um jogo que eu já, por mais vezes, recomecei e terminei o Link to the Past e deixei outros a meio, nomeadamente os últimos dois, o Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que nem devia ter pegado não sem terminar o outro, mas são jogos imensos. E adianto já aqui, ao que talvez venhamos a falar, são jogos que, apesar de serem novos e com esta fórmula open world e mecânicas muito modernas, remetem tanto para a origem e para o jogo. Era uma das coisas que eu estava até a dizer. Por isso não vou dizer mais nada. Não, o primeiro Zelda era o meu preferido até ter saído o Breath of the Wild, porque era a ideia da imersão do mundo aberto, não é? O Zelda não era um RPG com uma grande história, era um jogo em que este és tu, um Peter Pan qualquer. Aliás, o desenho da personagem até foi inspirado no Peter Pan, porque o Miyamoto era fã da Disney e inspirou-se no Peter Pan, que era o filme preferido da Disney dele, pelo menos naquela altura, para depois criar o design do Link. E o nome Link veio porque o primeiro jogo estava para abordar assuntos sobre viagens no tempo. E a personagem principal era a ligação entre o futuro e o passado. Pronto, e isso foi o que depois acabou por acontecer no Ocarina of Time, também por outras razões. Mas o primeiro Zelda foi o que eu joguei. Eu jogava em casa de um primo meu, que ele tinha mesmo o cartucho dourado. E eu lembro que foi a primeira vez que eu joguei um jogo de mundo aberto, onde eu podia ir para onde eu quisesse, onde não interessa. Foi a primeira vez que eu senti aquilo que ainda hoje sinto quando jogo um jogo de mundo aberto, que é, não me interessa se eu acabo o jogo, só me interessa é dar um passeio cada vez que eu vou jogar uma partida. E
Os jogos de Zelda têm sido isso, mas quando começaram a focar muito na história, já sentia, jogava e gostava do design e isso tudo, mas perdia aquela essência do primeiro Zelda. E a primeira vez que eu voltei a sentir isso foi com o Breath of the Wild. Tipo, estás aqui, vai. Onde quer que seja, vais. Pronto, e adorei isso. Pronto. E vamos falar agora do personagem principal, que não é o personagem que dá o nome ao jogo, do Link, um personagem que não fala, que nem sequer tem direito ao seu nome no título da franquia. O que é que torna o Link tão emblemático? Que características é que esta personagem tem para durar até aos dias de hoje, 40 anos depois? Eu diria que primeiro tem a ver também com aquilo que o Zé estava a dizer e com aquilo que disseste também na introdução. Tem muito a ver com a gênese desta ideia que foram as memórias do Shigeru Miyamoto a aventurar-se enquanto criança. E eu acho que é literalmente suposto ser, lá está, Link, uma ligação não é só entre nós e aquele mundo, a ele e às memórias dele, e à transmissão, enfim, todo esse imaginário. Mas outra característica é que nós, salvo erro, pelo menos quase todos os jogos, nós podemos baptizar o personagem. Ou seja, ele não é suposto ser necessariamente um personagem concreto, em específico. É suposto ser a maneira como nós nos tornamos parte dessa fantasia. Da mesma maneira que, apesar do visual dele ser icónico e transversal a quase todos os jogos, no entanto são sempre encarnações diferentes. E portanto eu acho que, apesar dele ser, lá está, mudo, salvo aquelas expressões, aqueles grunhidos que surgem de vez em quando, é tão característico na imagem dele, nos acessórios dele, na Master Sword, que é quase tão icónica quanto o personagem, e é um objeto, é literalmente uma espada. Aparece na capa, não é? Que é algo que é tão banal em qualquer outro jogo, tu confundes todas, mas a Master Sword e o Link, enfim, acho que por serem a nossa ligação com esse mundo e por terem essa ligação também ao Peter Pan, e até diria, talvez, e não sei se isto é de facto está nas origens, mas lembro um bocadinho também Robin dos Bosques. Eu lembro quando ele usa o barco. Foi muito inspirado em histórias medievais europeias mesmo. Teve muitas influências disso. Estavas a falar do nome, de batizarmos a personagem. A primeira vez que eu joguei o Link to the Past, eu lembro-me de estar a pôr o meu nome, Zé, né? Eu ponho sempre Zé e cliquei porque eu pensei, ok, isto é o nome do meu save, se mais alguém for jogar, pronto, sabe que aquele save é meu. Mas quando aparece Save me Zé, isto é um pedido. Não, isto é um pedido, isto é para mim. É para mim, eu tenho que ir lá, eu tenho que salvar a princesa, porque ela chamou-me a mim, chamou o meu nome. Pronto, foi assim a primeira vez que eu tive essa sensação de eu é que sou o herói desta aventura. Foi com o Link to the Past em que eu escrevi o meu nome. Save me Zé. Certo, vou já. Sim, senhor. E outro dos em pijama e tudo, que ele vai em pijama para buscar a princesa. E outro dos pontos fortes desta franquia é o mapa, é Hyrule. Apesar de ser diferente, não é? De jogo para jogo, mas o que é que este mapa também tem de tão especial que ajuda esta franquia, Daniel? Eu acho que lá está, com muitas coisas neste jogo, nós temos, neste franchise, aliás, há tantas coisas concretas e palpáveis a nível visual, independentemente das encarnações, desde 8-bit em que era, enfim, difícil concretizar a plenitude visual das coisas, até agora. Essa linha condutora. E Hyrule, apesar de ser basicamente uma tela em branco e mais ou menos descaracterizada, eu diria, porque mistura, tipo, enfim, todas essas ideias de vários mundos de fantasia e até alguns arquétipos bastante comuns noutras obras. A soma de tudo isso traz, lá está, algo bastante único, uma certa identidade. E, portanto, há temas, há uma iconografia visual que é transversal a quase todos os jogos, algumas zonas, a zona aquática, as dungeons, as masmorras, em que temos que empurrar caixas, em que temos que, enfim, resolver vários tipos de puzzle. E eu acho que esse fato de haver tipo cronologias diferentes, linhas temporais diferentes, e noutros jogos, noutros franchises, as pessoas estão sempre a esmiuçar, tipo, onde é que está a ligação entre estas coisas todas? Eu acho que aqui é aceite e é positivo, quer dizer, não interessa, que bom, desta vez Hyrule passa-se numa zona inundada, desta vez temos ilhas no céu e, portanto, acho que é por isso que é característico. É um mundo onde parece que pode haver uma infinidade de novas aventuras. E outra coisa que ajuda à identidade desta narrativa de The Legend of Zelda é também a banda sonora.
é uma parte muito importante desta franquia. Zé, aqui tenho que direcionar a conversa para ti. Olhares para mim. Professor de música, não estás Sim, aqui por senhor. acaso. Não, a banda sonora do The Legend of Zelda é bastante icónica. Foi criada pelo Koji Kondo, não é? O criador da banda sonora do Super Mario. E uma das coisas que se nós repararmos, o primeiro jogo tem a mesma música a ser tocada quase durante o mundo todo que nós estamos a explorar, que é a parte que nós vamos jogar mais tempo, não é? Ele, quando criou a música, ele ouvia a música vezes e vezes sem conta para sentir se a música era aborrecida ou não. Porque se a música fosse aborrecida, então uma pessoa que estivesse constantemente a ouvi-la, que foi se calhar um quality check que outras empresas se calhar não fizeram, que estamos sempre a ouvir as mesmas notas, mas neste caso ele conseguiu compor. Para mim é assim, a banda sonora, o tema principal do The Legend of Zelda orquestrado é das obras-primas mais bonitas que eu alguma vez ouvi. Eu acho aquilo lindíssimo. As outras músicas que depois foram feitas daí para a frente acabam todas por ser uma evolução do ambiente que o Koji Kondo criou no primeiro. A ideia é: somos uns heróis, a música tem que ser heroica, vamos pensar que instrumentos de orquestra é que ajudam a transmitir essa sensação, os violinos para transmitir as cordas para transmitir a emoção, e os metais, os sopros de metais para transmitir o herói, não é? A armadura do herói quase, não é? E acaba por resultar muito bem em qualquer um. Consegues reproduzir um bocadinho da música mais icónica para ti? Para mim, eu consigo reproduzir, sim senhor. Obrigado por confiarem na minha capacidade para cantar. Isto vai ser um momento, vai ser um momento. Não consigo ir mais alto que isto. E por aí fora, né? Mas a parte que eu mais gosto desse tema é quando eles repetem o tema. Fazem outra vez o tan, 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 tan. Agora mudei de tom por acaso, mas pronto. Aquela nota aguda, aquela nota aguda é a parte da música. Uma das coisas que eu gosto muito em música é quando a música me surpreende. Quando alguma coisa na composição me surpreende, é aquele ponto em que eu digo: adoro isto. E esta notinha aguda que ele mete lá para cima, aquilo bate mesmo cá dentro. Quando digo traulitar, eu senti um arrepio, honestamente. Dá logo aquela sensação de mundo também não foi assim tão mal, pá, fogo. Não. Estou a brincar. E depois tivemos uma renovação já nestes jogos mais recentes, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, com a Manaka Kataoka. Sim, eu ia falar da banda sonora dela mais também. jovem, não é? Tem cerca de 40 anos, não se sabe muito bem, mas achas que pegou bem no legado de Koji Kondo? Ela pegou, não, ela não pegou no legado de Koji Kondo, ela conseguiu criar o seu próprio legado. Ela conseguiu criar o seu próprio legado, porque Breath of the Wild, embora tenha ido buscar muitas influências ao primeiro, do género, daquela coisa que eu disse: és tu, vai, não é? Mundo aberto, estás a ver aquele castelo, podes ir para lá em cuecas. Pronto, podes não sobreviver até lá, mas podes chegar lá em cuecas. Ela conseguiu criar uma banda sonora que funciona terrivelmente mal para música de acompanhamento ou música de estudo, porque é uma banda sonora quase inexistente. É uma banda sonora ambiental. E a ideia de ser uma banda sonora ambiental é perfeita para o jogo e nada mais. É perfeita para aquele jogo e para trazer de volta as memórias daquele jogo. Mas é uma banda sonora criada exclusivamente para aquele jogo e não pode funcionar em mais nenhum. É uma banda sonora quase inexistente, com notas soltas, um pouco como o sabor do vento que nós sentimos quando estamos no bafo selvagem, não é? No bafo selvagem do jogo. E cada nota acompanha na perfeição a emoção, que é isso que uma banda sonora deve fazer. Uma banda sonora deve salientar a emoção que não é explicada num jogo ou num filme, né? Ela deve dizer-nos como é que nós nos devemos sentir. E num momento de exploração em que estamos simplesmente a existir num mundo, ela criou uma banda sonora totalmente minimalista para acompanhar um espaço que é tudo menos minimalista. Pronto. E com muitas aventuras emergentes, né? Muita coisa dinâmica e inesperada que acontece. O melhor do Breath of the Wild é isso: tu não sabes o que é que vai acontecer. E essa música parece que está sempre também na eventualidade de algo despoltar ali, mas mantém-nos também um bocadinho nessa expectativa. A banda sonora diz tudo o que tu precisas saber.
aparece um inimigo, para lá, Exato. aparece-te um tipo de inimigo diferente e a música é semelhante, mas ligeiramente Exato. diferente. A temperatura está a mudar, está a passar de sol para chuva. A banda sonora dá umas notas para dar a entender isso. Vem uma tempestade e tu sentes que vem uma tempestade primeiro por causa da música. É uma antecipação. É uma antecipação, é isso que eu queria dizer. É uma antecipação de tudo o que pode acontecer e descreve na perfeição o ambiente jogável. Por isso é que tem que ser minimalista. E ela não seguiu o legado do Koji Kondo e acho que isso foi a melhor coisa que ela fez. E esta é uma franquia tão forte que é adaptada para outras plataformas e para também os fãs poderem experienciar de outra forma. Eu, por exemplo, trouxe aqui uma mangá de Ocarina of Time que eu encontrei durante as minhas férias na Noruega. Há também 5 livros. Este é um dos 5 livros existentes sobre esta franquia. Para o ano temos um filme, há muita expectativa à volta deste filme live action que está a ser filmado na Nova Zelândia. O que é que vocês acham que vai sair? Quais são as vossas expectativas? Eu prefiro. Ainda não há muita informação, a não ser os atores, algumas paisagens, umas fotografias com os atores caracterizados. Sim. Eu prefiro não. O filme é muito difícil uma pessoa mencionar sobre um filme porque eu não posso esperar muito disso. Porque se eu estiver à espera de uma coisa, se eu estiver à espera de muito, eu vou sair sempre desapontado. Portanto, não... É melhor não ter expectativas. É melhor quase não ter expectativas em relação ao filme. Eu acho que tens alguma, Daniel? Sim, eu acho que há aqui uma oportunidade para, e não sei ainda qual é a intenção, acho que isso ainda está também, enfim, sobre os véus, de fazer, tal como nos jogos, uma encarnação diferente e não necessariamente estar a calcar o território de nenhum jogo para não defraudar essas expectativas, de género. Digamos, vamos adaptar aqui a Twilight Princess ou Breath of the Wild ou Ocarina of Time. Óbvio que as pessoas que jogaram e têm essas ligações fortes vão ficar, não adaptaram bem o ambiente, a atmosfera daquela secção. Mas, e como estávamos a falar, como isto, temos aqui várias encarnações, temos o Herói do Tempo, temos... aqui eles podem literalmente criar com aqueles personagens, com a Hyrule, que aí lá está a tal tela em branco, para criar uma aventura naqueles moldes, com aquelas coisas bem características, mas de raiz... e com algumas ligações que não precisam de ser coesas ou canónicas, digamos, fazer algo novo. Portanto, eu espero que eles vão um bocadinho por aí. Até por uma coisa, porque um filme é totalmente focado na sua história. E The Legend of Zelda cada jogo aquilo funciona não da mesma forma que um Final Fantasy, onde cada jogo é um universo diferente e um mundo diferente, mas eles normalmente não se preocupam com a ligação entre a história dos jogos. Precisamente. Cada jogo tem quase um universo diferente e tem quase uma lenda. Cada jogo é uma lenda de Zelda diferente. Há jogos com algumas ligações, tem ou algumas mais diretas, ligações. Eu já ouvi dizer que o Ocarina of Time é uma prequela do Link to the Past e que o Link to the Past é uma prequela do original. Primeiro. Pronto. Mas, tirando essas pequenas nuances, todos os jogos do Legend of Zelda não começaram pela história, começaram por uma ideia de jogabilidade. E tem uma validação individual. Exatamente, exatamente. O Zelda 2, por exemplo, começou com uma ideia do Miyamoto sempre quis criar um jogo em que havia espadachins. Pronto, e depois exploraram essa ideia no Ocarina of Time e a viagem no tempo foi a última coisa que foi implementada no jogo, porque o Miyamoto queria uma versão do Link em criança. Pronto. Mas num filme reina uma história, e não é só uma história qualquer, é uma história criada numa altura onde a nostalgia é o produto mais vendido na humanidade, e portanto eles vão ter que implementar não um enredo, mas imensos enredos. Tem que criar referências. Eu acho que a atmosfera é muito importante. E lá está, eu não sei exatamente se existem mais coisas, mas acho que há já uma fotografia do set e portanto só dá para ver a encarnação da Zelda e do Link. Parece Breath of the Wild, aquilo não for AI, porque hoje em dia já não sei, mas eu acho que é oficial. E eu acho que há ali uma mistura acho que ali, a farpela do Link parece um bocadinho Twilight Princess. A Zelda remete um bocadinho, se calhar, para Breath of the Wild. Sim, há rumores de está muito evocativo visualmente para já, mas é literalmente uma paisagem idílica e verdejante e aqueles dois personagens. Eu acho que é o suficiente para nos deixar com água na boca e portanto vamos esperar. Se o filme do Mario foi o que foi, temos que esperar até 2027, até maio de 2027 para saber o resultado final. E agora pergunto-vos, The Legend of Zelda, 40 anos depois, é ou não uma obra de arte? Daniel? Olha, eu diria que sim. A resposta é óbvia, né? Pelo menos para vocês, porque eu acho que a arte, por exemplo, estamos a falar de cinema.
né? E do quão é difícil traduzir os videojogos e esta atmosfera e este feeling para cinema. Eu acho que isso já diz muito. Ou seja, cada meio artístico tem uma maneira muito específica de transmitir a experiência para o espectador ou para o consumidor. O cinema é a sétima arte. E no cinema, no geral, há produtos mais comerciais, há produtos com, enfim, um tom se calhar um bocadinho mais poético, mais dramático, e outros que são simplesmente algo para fazer render e para fazer rir e desligar o cérebro na porta, como se costuma dizer. Os videojogos, acho que, no geral, também passam por esses vários espectros. Acho que tanto pode ser um videojogo que, enfim, onde nos distraímos um bocadinho com a experiência visceral de andarmos para a esquerda e para a direita, acima e baixo, a comerem bolinhas e a fugir de fantasmas, como algo que nos coloca literalmente na pele de personagens, dentro de uma atmosfera onde as coisas só se desenrolam com a nossa intervenção. E portanto acho que não há como não dizer que os videojogos não são arte. Há quem não aceite isso ainda, depois de mais de pelo menos 50 anos, onde é um meio já bem instituído, mas o facto de estarmos cada vez mais a vermos Hollywood, séries e grandes produções a quererem traduzir estas experiências para quem não o faz ainda, eu acho que estamos a chegar finalmente àquele ponto de viragem em que as pessoas já admitem. E Zelda, depois de 40 anos, eu acho que para a maior parte das pessoas já está muito bem consagrado. E para quem não tiver ainda, acho que nunca é tarde. Zé, tendo em conta banda sonora, narrativa, força dos personagens. Não, basta olhar para a capa do Tingles Ruby Land para saber que Zelda é arte, não é? Portanto, mostrei. Isto é arte, meu. Se isto não é arte. Exato. Não. Quem diria, personagem provável para ter um spin-off. É assim, o Daniel foi muito, generalizou muito o tema e acho que é importante trazer isso ao de cima. Lembro-me de haver muitos vídeos no YouTube, quando o YouTube assim começou e isso tudo, sobre se os videojogos serão arte ou não. E para já convém definir a arte. A arte é uma expressão humana. Não é a expressão humana, são emoções que nós conseguimos ver, ouvir e sentir de alguma forma. E os videojogos são a arte da interatividade, sempre foram a arte do quanto nós podemos interagir com algo e engloba toda a arte que já foi feita anteriormente. O cinema tornou-se a sétima arte porque era a arte que englobava tudo e mais alguma coisa. E neste momento os videojogos conseguiram criar a oitava arte, que é a arte em que nós podemos interagir. Temos o aspecto visual, temos o aspecto criativo de expressão dos atores, temos a questão da música, temos toda a arte que já foi feita anteriormente e acrescentamos o facto de nós podermos interagir com aquilo. É a oitava arte. Portanto... E agora o que é que vocês aconselhariam a alguém que quer experimentar esta franquia, mas não sabe o que fazer primeiro? Daniel? Nós felizmente hoje em dia com o sucesso destas últimas consolas da Nintendo Switch, por exemplo, vamos vendo muitos destes jogos a serem transportados para lá e estarem disponíveis de forma bem mais acessível dentro do mesmo serviço, e várias reedições, remakes temos visto a ter ultimamente. Eu acho, e nós também falámos disto em off, tu questionaste assim: tu achas que isto é daqueles franchises em que é de género, será que nós podemos entrar no 30º jogo sem jogarmos os outros 20 e tal e os seus spin-offs, 40 anos e mais estes glossários que existem, não é necessário jogar tudo para ser um fã sério. Exato, Mario 64, tenho 63 para jogar. eu acho que lá está, e o Zé disse também há bocadinho, isto é um daqueles franchises em que, apesar de haver elos em comuns e haverem jogos que são literalmente tipo sequências diretas uns dos outros, eles são criados, e é uma qualidade enorme destes jogos em particular, são criados de forma a serem autocontidos e de terem uma validade por si só. É óbvio que, assim, se tu jogares outros jogos, vais apanhar referências com um bocadinho mais de impacto, com um bocadinho mais de peso, claro, e vai ter outro valor. Mas se um amigo teu te dissesse assim: quero começar a jogar Zelda, qual é o primeiro jogo que eu tenho que jogar? Eu vou-te ser sincero, se tiver que dizer aquele que eu acho que é mais influente e mais importante, eu diria que é o Ocarina of Time, apesar de Link to the Past ser o meu favorito, porque conseguiu trazer aquela fórmula para 3D numa altura em que os jogos de aventura ainda estavam a testar muito as águas nesse sentido, ou seja, em termos de imersão, trazer aqueles puzzles que anteriormente eram vistos de cima, né? Para um universo onde já podemos olhar para cima, para baixo, nadar e enfrentar os inimigos, acercá-los. Aliás, a Nintendo até há pouco tempo teve uma polémica que eles tentaram patentear a questão de tu ficares fazeres lock-on a um inimigo para poder circundá-lo.
E eu acho que o Ocarina of Time é um jogo que elevou muito, não só a fórmula, os jogos de ação na terceira pessoa, os jogos de aventura no geral, e influenciou e ainda continua a influenciar provavelmente jogos até aos dias de hoje. Conseguem-se ver esses ecos até 1998. Mas isso é a minha opinião. Zé. Eu ia aconselhar o primeiro que a pessoa encontrar. Porque se eu estiver a aconselhar eu estou a aconselhar alguma coisa que me faça sentido a mim. E na verdade eu sinto que aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa. Ela que explore, e se explorar e se gostar de alguma coisa, eu acho que os novos inclusivamente são os mais fáceis de aceder e são um bom exemplo do que Zelda foi e do que pode vir a ser, o Breath of the Wild nomeadamente, pronto. Mas de resto, se a pessoa se deparar com o original ou com isso tudo, que explora um bocadinho primeiro sobre a história do jogo para ter o contexto temporal dele e depois continuar, mas qualquer um deles serve, pronto. Todas as experiências são diferentes e é isso que torna esta franquia tão especial. Muito obrigada aos dois por terem vindo celebrar também estes 40 anos do Legend of pelo Zelda. Convite, obrigado. Muito obrigada. Obrigada por teres estado desse lado. Com apresentação, guião e produção de Cristiana Reis, Geração Gamer é um podcast original da SIC Notícias, com coordenação e sonoplastia de João Martins, direção de Joana Beleza e de Bernardo Ferrão. Com um agradecimento especial à editora de cultura, Graça Costa Pereira. O vídeo é de Carlos Paes, a fotografia de Matilde Fieschi.